Quer dizer, a família tem um papel fundamental, né? Mas a pessoa, não só na palavra, se o pai conversar com essa pessoa, você acha que ela deixa de ser compulsiva ou ela tem que passar por um tratamento, que ela chegou num ponto que nem um diálogo mais familiar adianta? Ronaldo, na verdade, assim, existe um ponto, como você falou, que não adianta mais. A pessoa, ela quer se ajudar muitas vezes, até alguns compulsivos procuram um tratamento, né, muito promovido pela culpa, porque ela quer se ajudar, mas não consegue. Então, imagina, assim, o compulsivo vamos hipotetizar por roupas, né, já que nós citamos. Então, ele fala, não, eu vou ficar sem comprar roupa, vou ficar sem comprar roupa. Aí chega um dia que ele está tão ansioso, tão angustiado, que ele fala, vou comprar só hoje. E aí gera uma culpa. A culpa gera uma desordem emocional e repete-se o comportamento para aliviar essa desordem. Ou seja, estou mal, vou comprar novamente. Então é o ciclo. A pessoa tem a noção, tem a dimensão, mas ela está aprisionada. Então nesse caso já precisa de ajuda. Não é o caso, por exemplo, como a gente falou dos jovens, né? Então eu imagino que se os pais, se a família estiverem mais próximas dos jovens hoje e orientando e colocando limites sem se sentirem culpados, a gente consegue amenizar esses comportamentos de compra, né? Agora, a gente observa muitos idosos que participam aí dos chamados bingos, né? Tem ainda alguns bingos que de uma certa maneira funcionam, alguns bingos beneficentes, mas não deixa de ser uma espécie de jogo. Né? E os idosos me parece que se apegam muito a essa questão do jogo através do bingo. Também seria uma compulsão? Né? Sim, na verdade a gente costuma dizer que a compulsão acaba sendo um sintoma de um problema que já existe. Então você falou dos idosos, né? Então os idosos normalmente se veem sozinhos, muitas vezes não tem o apoio da família, então o que acontece? Emocionalmente ele está de certa forma abalado. Ele vai num bingo. Ali tem um momento de prazer, aí ele ganha, gera um prazer. Quem não gosta de sentir prazer? Porém, o que tem que ser detectado? Existe uma falta, existem outros prazeres que não estão ocorrendo que poderiam suprir toda essa dependência. Então pode gerar sim uma compulsão nessa atitude. Agora, no caso de jogos, acredito que seja muito pior, porque acaba viciando a pessoa e, como você disse, ganhou, continua, parece que não há limite. Né? E aí quando você perde, você quer ganhar de novo. E aí continua, quer recuperar. Sem dúvida nenhuma. Não há limite. Né? Não há limite. Você fica realmente aprisionado até as pessoas perderem todos os bens e até se endividarem, entendeu? É um ciclo que a pessoa é um ciclo autodestrutivo, né? Que se não perceber como problema, então realmente assim, os danos vão ser muito maiores só além de uma simples compra. E isso não é só no Brasil, você tem informações de outros lugares também, porque aqui a situação é complicada, financeira, né? A gente não está numa estabilidade que dá para todo mundo sair gastando dinheiro aí à torto direito. A gente sabe que a questão realmente é muito difícil para todos os assalariados, enfim. Mas em outros lugares também você tem informações que a mesma coisa acontece. Claro, Ronaldo, 3% da população Brasil estão compulsivos, né, por compras e 5% mundial. Então, assim, isso está subindo cada vez mais esse índice. Sim. Então, há 10 anos atrás, era 1% aqui no Brasil. Hoje, nós estamos falando de 10 anos, 3%. Né? Então, o que acontece? Justamente essa questão que eu coloco como destaque, a questão da falta emocional, né? Das pessoas trabalhando cada vez mais, valorizando o ter, entendeu? Perdendo um pouquinho os valores família, aqueles valores que nós tínhamos de bater um papo gostoso, de visitar um amigo, então está se perdendo isso. Sim. Obviamente vai gerando uma fragilidade emocional, né? E como compensar? Com esses prazeres rápidos, né? O prazer da compra, enfim. Agora, dá para saber quem, de repente, procura gastar mais, tem mais compulsão por compra, se é homem, se é mulher? Porque parece que o homem gosta mais de tecnologia, carros, né? De repente, um investimento, imóveis. Aí não dá para ficar comprando, né, compulsivamente imóvel, porque também é muito caro. Mas veículos e tecnologia, me parece que é mais o perfil masculino. Sim. E o das mulheres poderia ser roupas, joias, é mais ou menos isso que o senhor observa? Sem dúvida. O que eu percebo mais, até pela questão das mulheres, né, de infelizmente ainda se sentirem um pouco inferiores aos homens, por isso essa busca, né, da igualdade, enfim, elas por esta inferioridade tendem a compensar com compra, né? Então, independente do valor da compra em si, mas o hábito de comprar é muito mais constante na mulher do que no homem. O homem tem mais essa dificuldade para
não é uma regra, né? Mas tem mais essa dificuldade para comprar. A mulher é mais impulsiva em relação a isso. Tem gente que não pode ver uma promoção, né? Uma placa ali escrito em vermelho promoção que está dentro, né, doutor? Sem dúvida, né? Vamos dizer que é o start. Vamos imaginar uma pessoa compulsiva que ela está se controlando. E aí, como você falou, ver aquele vermelhinho escrito compulsão é o start para quebrar todo aquele controle, né? Bom, agora saindo um pouquinho da compra, né? Que a gente falou aí de roupas, automóveis, tecnologia, alimentação. Tem gente que come, de repente começa a ganhar peso e não para, não tem controle, sim, né? Sim. Também tem a compulsão por alimentação, é isso? Exatamente. E estudos indicam, Ronaldo, que o alimento, ele gera uma sensação até química de prazer. Por exemplo, nós temos a serotonina, né, que é uma química desenvolvida pelo nosso próprio organismo, que dá essa sensação de prazer, que o chocolate, ele também promove essa liberação desta serotonina. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa... ela está angustiada, né? Normalmente uma pessoa que tem uma obesidade, ela já não se sente bem, não vamos ser hipócritas de falar que aquela pessoa está feliz com ela, então ela não se sente bem. Então no momento de angústia, o que acontece? Ela come, vai lá na geladeira, pega um chocolate, enfim, alguma coisa, come e vem a culpa, né? E o que eu costumo dizer para os meus pacientes compulsivos nessa questão alimentar? Você come, porém daqui a pouco faz a digestão, então volta ao vazio. E ela vai comer novamente para suprir aquele vazio. Porém, o vazio é o interior, é o emocional, né? Então ela acaba tendo aquela atitude para aliviar, sim, a tensão, mas o vazio mesmo tem que ser buscado na questão emocional, né? Existe uma vertente emocional e existe o sintoma, que pode ser o alimento, a compra, até o esporte, né? Que eu tenho alguns pacientes compulsivos por esportes, então academia todos os dias, 3, 4 vezes por dia, independente de lesões, né? Então é aquilo que eu disse no começo, Ronaldo, tudo em excesso é prejudicial e quando vira a compulsão, então é um grande problema, né? Bom, no caso de alimentação, o chocolate é um grande vilão, né? Muito procurado, sim, o chocolate, né? Sim, justamente por essa questão química. Então, realmente, ele promove uma sensação química de bem-estar. Além do prazer, do sabor, que é muito bom, né? Tem essa questão, sim, química. Por isso que quando a gente come o chocolate, a gente dá até aquela relaxada, fica um sorrisinho. Né? As pessoas assumem, né? Que são chocolatras, né? Assumidos, sim, né? E parece que gostam de dizer que são assumidos. Sim, né? Ronaldo, como eu falei, tudo sob controle, está em ordem. Vamos imaginar uma pessoa que come chocolate ou come alguns doces, mas tem o equilíbrio de ir para a academia, tem o equilíbrio de compensar na alimentação, faz sempre uma avaliação de sangue para ver se aquele chocolate, sim, em excesso não dá algum dano, enfim. Tudo que você tiver equilíbrio, você vai muito bem. O problema é quando foge do equilíbrio. O problema é quando a pessoa come todos os dias uma barra de chocolate, 2 barras e está saindo do peso ou deixa de almoçar para comer o chocolate no local, entendeu? Então aí cabe-se uma avaliação. Aí você vê que a pessoa tem o discernimento que aquilo é prejudicial, porém ela não consegue ter o controle. Agora, acredito que seja diferente, né, um tratamento de um adulto em relação a uma criança, porque criança você vai cortar, vai podar algum tipo de alimentação, alguma coisa, sim, e ela vê o companheiro, o coleguinha de colégio, né, comendo um sanduíche, tomando alguma coisa que de repente os pais acabam proibindo essa criança de comer ou beber. Isso acontece porque a criança realmente acho que sente esse prazer vendo já no coleguinha que ele está usufruindo de alguma coisa que ele não pode. Sim. Né? Talvez pode até prejudicar essa pessoa de não ter aquilo que o outro tem, né? Uhum. Como é que o senhor trabalha nisso daí? Ronaldo, vamos pensar que assim, a criança ela responde de acordo com a base familiar, né? Por isso que eu valorizo muito a questão família mesmo, que hoje está até se perdendo nos dias de hoje. Então, se você colocar os pais educando a criança, os pais fazendo uma alimentação saudável com as crianças, promovendo o que é bom, de repente, uma salada, isso, a criança vai se identificar com os pais e ela tende a gostar daquilo. Sim. E quando ela vê um amiguinho comendo algo extra, que extrapole, que não faz parte daquela cultura da família dela, não necessariamente ela vai sentir vontade. Mas vamos hipotetizar que nós temos aquela família onde tem o sanduíche à noite, onde tem a pizza, etc. Então ela desenvolve o prazer disso. Sim, sim. Obviamente, quando o coleguinha estiver comendo, ela também vai querer aquilo, porque ela tem uma interpretação positiva, independente do paladar, que aquilo remete a alguma coisa prazerosa, né? Então, assim, a base da família, o que a família vai imprimir na criança, é que vai fazer com que ela responda ao meio ou não. Então ela consegue até, eu tenho um caso de criança, por exemplo, que gosta tanto da salada, que a mãe chega para mim e fala, olha, ele nem gosta tanto de hambúrguer, nem gosta de ir aos fast foods,
que é difícil, mas o que aconteceu? A base familiar ficou bem estruturada. Então, assim, não tem sofrimento nesse caso, não sente falta. Bom, Alessandro, a gente vai um rápido intervalo. Legal. Já já nós vamos retomar esse assunto aqui, compulsão. O Alessandro Viana, que é psicólogo, é o nosso convidado. Um rápido intervalo, análise direta, volta já.